Queridos, que a graça e a paz esteja com cada um dos queridos irmãos. Gostaria de convidar a igreja para que abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação humana. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, a Areopagita, uma mulher também chamada Damaris, e com eles outros mais. Senhor, no nome de Jesus, sua palavra ela foi lida e ela é poderosa para transformar cada um de nós. Que nesse momento, ó Pai, o Senhor fale aos nossos corações. Abre, Pai, a nossa mente, os nossos ouvidos. Que não seja pastor Léo aqui à frente falando, mas que possa ser o próprio Senhor, a sua doce voz, falando ao coração de cada um daqueles irmãos. Que o seu Santo Espírito, ó Pai, fale com o seu povo e nos transforme à luz da sua poderosa palavra. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de um dos principais textos das Escrituras, principais porque Paulo, quando chega a Atenas para pregar a palavra de Deus, ele está diante do que nós podemos chamar de pináculo da civilização. Toda a grande classe, ou a classe mais desenvolvida intelectualmente humana de toda a história, está toda condensada em Atenas. E então Paulo chega até Atenas e ele prega a mensagem do Deus vivo, o Deus que ressuscitou dentre os mortos. Antes de nós aprofundarmos nesse texto e expô-lo segundo a revelação do nosso Senhor,
quero fazer uma viagem com os queridos irmãos. Precisamos entender o que era a Grécia naquele contexto. Já entendemos que a Grécia era onde estava localizado os principais intelectuais humanos daquela época, as pessoas mais inteligentes, grandes artes, grandes peças de comédia, grandes peças de arte. Nós podemos perceber inúmeras, podemos dizer, as ruínas que nós temos até nos nossos dias. Antigamente eram grandes palácios, grandes construções, e aqui nós vemos então Paulo falando, discursando a esse povo. Mas então vamos fazer essa viagem à Grécia. Como os gregos pensavam? Precisamos entender como os gregos acreditavam que o mundo foi criado, e eles acreditavam que o mundo foi criado a partir do caos. Para os gregos, o primeiro Deus a existir, e antes dele nada existia, foi o caos. O caos, ao mesmo tempo que era tudo, era nada. Todas as coisas estavam nele, mas sem nenhuma ordem, uma grande confusão. Daí do caos, sem nenhuma explicação, nenhum filósofo tem essa resposta, mas do caos surgiu uma outra divindade, que nós podemos chamar de Gaia. Gaia, nós podemos dizer que é a deusa Terra. A Terra surgiu desse caos, e Gaia então começou a organizar aquilo que era um total caos, uma total confusão. Então essa é a deusa Gaia. Vocês estão vendo aí no telão a imagem de Gaia. Nós precisamos entender que Gaia então é a primeira a surgir desse caos. Guardem isso. Um filósofo chamado Ovídio, que viveu no primeiro século, no primeiro século antes de Cristo, ele escreve o seguinte a respeito dessa criação que surgiu do caos. Pode jogar o primeiro slide, por favor. Isso, esse aí. Diz assim, no poema As Metamorfoses, escrito por Ovídio, ele diz o seguinte a respeito dessa criação, dessa divindade: antes que a terra, o mar e o céu tomassem forma, a natureza tinha apenas uma única face, chamada caos, uma massa crua e desestruturada, um conglomerado de matéria composta por elementos incompatíveis. Nenhum elemento estava em sua forma correta, e tudo estava em conflito dentro de um mesmo corpo: o frio com o quente, o seco com o molhado, o pesado com o leve. O caos, ao mesmo tempo que era tudo, era nada, uma grande confusão. E aí então surge Gaia. Nós não sabemos como Gaia surgiu, só sabemos que ela surgiu. De Gaia surge seus filhos, e eu quero destacar um desses filhos, que é chamado Urano. Urano é o deus céu. Então o céu estrelado que os gregos viam, que nós ainda hoje observamos, eles acreditavam que aquele deus do céu estrelado era Urano. Urano, filho de Gaia. Gaia e Urano se relacionaram e tiveram 18 filhos. Esses filhos eram, à luz da imaginação de Urano, uma grande maldição para a sua vida. Então ele via cada um dos seus filhos como aberrações. Esses filhos deles eram os principais deuses da Grécia, e eles estavam presos dentro de Gaia. Tem a foto de Urano aí? Também é a representação de um homem. Importante a gente destacar que sempre quando gregos falam em divindades, tem uma estátua de um homem representando esse deus. Então Gaia sofria muito por conta desse relacionamento que ela tinha com seu filho, que ao mesmo tempo também era o seu amante. Desses filhos que nasceram, muitos deles tinham muito ódio do seu pai, Urano. Muitos. E todos tinham muito medo do seu pai. Mas um deles era diferente. Existia um desses filhos que se chamava Cronos. Cronos, o deus do tempo, daí vem o termo cronologia. Cronos era o deus que falou assim: não, eu consigo frear meu pai. E então Gaia tira da sua existência como uma barra de metal e entrega para seu filho. Daquela barra ele constrói então uma foice. E quando aquele homem Urano, ele vai se relacionar mais uma vez com Gaia, mesmo depois de ter 18 filhos, Cronos pega aquela foice e ele arranca os testículos do seu pai.
desse sangue que sai daí surgem outros deuses. Aí a imagem que representa, desse sangue que sai de Urano, surge uma deusa bem conhecida pelo povo grego, Afrodite. Mas o que eu estou querendo enfatizar para os irmãos aqui, é essa grande confusão que é a maneira como a Grécia, como os filósofos e historiadores gregos definem a existência humana, como todas as coisas vieram à sua existência. Então aqui eu fiz um panorama bem superficial e bem geral para que todos possam entender com quem Paulo está falando nesse momento. Diante então de tudo isso que aconteceu, os gregos, eles não explicam como a terra, como Gaia, surgiu das trevas e da confusão. Quando nós chegamos a perguntas vitais a respeito da criação, aos filósofos gregos, e aqui eu estou falando de todos eles, sem exceção, nenhum deles, desde Sócrates, desde Platão, desde Aristóteles, desde Ovídio, desde tantos outros, nenhum sabe como essas coisas aconteceram. Eles não sabem. Nós podemos dizer assim então, que aonde reinava toda a intelectualidade, todo o conhecimento humano, o que reinava de fato era a ignorância. Ou, citando Sócrates, um pouquinho fora de contexto, só sei que nada sei. Quando se fala em criação, os gregos tinham as mais variadas histórias, mas eles não sabiam de nada. Eles não sabiam nada a respeito do único e verdadeiro Deus. E quando nós falamos a respeito do único e verdadeiro Deus, nós sabemos que a única maneira de nós conhecê-lo de fato é a partir da sua palavra. A palavra de Deus é a revelação de Deus para as nossas vidas. Se você deseja conhecer Deus, o que você precisa fazer? Ouvir, ler a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós podemos entender quem é Deus. Precisamos enfatizar aqui, os gregos não tinham a palavra de Deus. Os gregos, eles não tinham esse conhecimento. Então quando Paulo chega até Atenas para pregar a mensagem do Deus vivo, ele está falando com pessoas que eram ignorantes à fé cristã, a homens e mulheres que nunca tinham ouvido falar a respeito do nosso Deus, de Jesus Cristo. Então é nesse contexto que Paulo chega para pregar a mensagem. Antes de nós aprofundarmos ainda assim no texto, quero fazer um breve contexto da onde nós estamos aqui. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E o que nós observamos aqui desse livro? Quem escreve Atos dos Apóstolos é Lucas. Lucas, conhecido também por ser um médico. Então é muito interessante você observar que quando você compara os evangelhos sinóticos, os 3 primeiros, você observa que aquele que traz mais detalhes a respeito da revelação de Deus é Lucas. Você já viu um médico sendo sendo generalista? Não, o médico precisa ser específico naquilo que ele diz, porque se ele falar assim qualquer coisa a respeito de um diagnóstico, será que nós conseguiremos nos tratar a partir da nossa doença? Não. Então eles precisam ser específicos naquilo que eles falam. E Lucas adota essa mesma postura para escrever Atos dos Apóstolos. E quando ele está escrevendo, então, ele é muito específico, nos mostrando que cada uma daquelas palavras que ele nos traz são importantes para que nós possamos entender o todo da sua mensagem. Nós observamos que Paulo estava junto com 2 irmãos, ele estava com Silas e ele estava com Timóteo. Quando nós observamos os capítulos anteriores, nós observamos que Paulo, Silas e Timóteo já haviam passado por Tessalônica, haviam sido perseguidos, conseguiram pregar a mensagem de Jesus e tiveram bons resultados. Avançando um pouquinho, percebemos que esse mesmo grupo de 3 homens, Paulo, Silas e Timóteo, chegaram também a Bereia, onde tem aquela passagem bem conhecida, que os bereanos eram diferentes, porque a tudo quanto Paulo falava, eles comparavam com as Escrituras. Então, depois dessa passagem dele a Bereia, Paulo vai até Atenas. O que você precisa entender? Paulo não está indo fazer turismo, Paulo não está indo lá plantar uma igreja, Paulo não vai para lá com um plano ou um planejamento determinado para ele.
é simplesmente um lugar de passagem. A palavra de Deus nos diz que ele simplesmente estava esperando Silas e Timóteo chegarem, e ali estava ele. Tanto é que o texto, quando começa a nos dizer o que está acontecendo, fala que Paulo está passeando em Atenas, procurando conhecer aquele lugar. Precisamos entender também que Paulo, quando ele está então caminhando, no versículo 16, percebemos que o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante. Importante, lembram quem que está escrevendo esse texto? Lucas. E Lucas era o quê? Médico. O termo aqui, revoltava, no original, não é alguém que simplesmente está revoltado com alguma coisa, alguém que está assistindo um jogo de futebol, e aí o juiz corintiano vai lá, passa a mão e o teu time perde. Não é esse tipo de revolta, uma revolta simples, mas é uma revolta que causa ânsia dentro de qualquer pessoa, nojo. Paulo, ao observar como era Atenas, o seu espírito se revoltava de tal maneira que ele apresentava dores físicas. O termo usado por Lucas aqui era um termo que naquele contexto era usado somente por médicos para descrever uma situação do corpo humano, ou seja, a dor que Paulo está sentindo naquele momento é uma dor de verdade, algo que machuca o ser humano. Precisamos também entender que Atenas, o pináculo da civilização humana, era onde toda a massa intelectual, nós podemos dizer assim, regia as regras do pensamento humano. Atenas havia alcançado o ápice do seu domínio 5 séculos antes de Cristo. Quando Paulo chega aqui no primeiro século, Atenas já está em decadência, já não tinha mais todo aquele poder, mas ainda assim Atenas era considerada como uma das principais civilizações do mundo. Em Atenas foi onde Sócrates, Platão, Aristóteles iam diariamente com seus discursos. Foi ali que toda a base filosófica clássica foi erguida. Naquela cidade, Atenas, uma das principais cidades daquela época, e nós percebemos esse declínio, quando a filosofia predominante naquele local, já não era mais a filosofia apresentada por Sócrates, Platão e Aristóteles, mas era uma filosofia apresentada por epicureus e estoicos. Quem aqui já ouviu falar de epicureus e estoicos? Poucas pessoas, então graças a Deus vou poder explicar para vocês. Quem eram os epicureus e os estoicos? Os epicureus acreditavam que a vida se limita a você, a todo momento e a todo custo, maximizar o seu prazer, porque fazendo isso, você estará minimizando o seu sofrimento. Então os epicureus, eles faziam tudo para serem felizes. A minha felicidade é o que importa, o meu prazer é o que importa. Eu lembro que quando eu era adolescente, ainda existia uma plataforma de chat chamada MSN. Quem aqui usou MSN? MSN era o WhatsApp daquela época, só que era em outros padrões. E eu lembro que durante um ano da minha vida, tinha lá meu nome, Léo Tobias, e do ladinho um dizer, que eu achei bonito, grego. Ele dizia assim: Carpe diem. Já ouviram esse termo? Carpe diem, alguém já usou carpe diem para falar a respeito de você? Não precisa erguer a mão, mas foi muito comum durante o tempo que eu era adolescente. Eu lembro que todos os meus amiguinhos lá tinham carpe diem, viva a sua vida como se amanhã não existisse. E aí eu descobri o seguinte: a origem desse termo carpe diem, e aí o original do latim significa carpe diem quam minimum credula postero. 3 horas ensaiando para falar latim para vocês. Significa literalmente: aproveita o dia e confia o mínimo possível no amanhã. Faça o que você precisa fazer, faça aquilo que te faz feliz, porque assim você vai minimizar a sua dor e enaltecer o seu prazer. Esse é o segredo da vida. Isso diziam os epicureus. Os epicureus também eram conhecidos pelos seus discursos, eram pessoas que falavam muito bem. Junto com os epicureus, tinham os estoicos. Quem eram os estoicos? Os estoicos eram um pouco diferentes dos epicureus, porque os epicureus é aqueles que buscavam o prazer a todo custo. Os estoicos já não, eles eram extremamente fatalistas. Eles acreditavam que existia Deus,
e aí os mais variados deuses, mas eles acreditavam no seguinte: entender quem eu sou e ser feliz do jeito que eu sou, entendendo que eu nunca vou mudar, vai fazer de mim alguém que vai de fato viver a vida. Acreditavam que a vida estava marcada por um destino cego e implacável, que ninguém poderia mudar o rumo da sua vida. Trazendo para os nossos dias também, é a famosa filosofia da Gabriela Cravo e Canela. Já ouviram? Eu nasci assim, eu vou viver assim e eu vou morrer assim. É isso. Filosofia Gabriela Cravo e Canela purinha. Então, duas escolas aqui, os estoicos e os epicureus. Outra coisa que eu quero destacar aos irmãos: a idolatria que era predominante naquele contexto. Suetônio, alguém que estudou muita cultura grega, nos diz que existiam naquela época cerca de 30.000 deuses em Atenas. Vocês têm noção do que são 30.000 deuses? É muita coisa, é um estádio de futebol lotado por deuses. Tantos e tantos e tantos incontáveis deuses. Era comum naquela época dizer que era mais fácil encontrar em Atenas um deus do que um homem. Tamanha era a idolatria naquele lugar. Outra coisa que nós precisamos destacar a respeito dessa idolatria é que todos os ídolos cunhados por mãos humanas em Atenas tinham uma forma humana, e eles simbolizavam os anseios e temores humanos. Eles regiam as forças da natureza, comandavam o céu, a terra, o sol, a lua, os rios, o mar, o vento. Os deuses se comportavam como criaturas humanas, ou seja, tinham ciúme, inveja, ódio e amor. Esse era o contexto de Atenas. Uma cidade idólatra, uma cidade que por onde você olhasse, você encontrava ídolos e ídolos. Mas esse contexto de Atenas estava prestes a mudar, porque Deus sempre faz isso, Deus envia homens de Deus para pregar a sua mensagem e mudar a realidade daquele lugar. Por isso meu coração enche de alegria quando eu observo situações como Paca, por exemplo. Paca está levantando homens e mulheres de Deus no Piratininga. O ID está levantando homens e mulheres de Deus para mudar a realidade daquele contexto. Deus levanta homens para mudar contextos, e assim Deus o faz quando Ele envia Paulo para uma viagem missionária, sua segunda viagem missionária, para um lugar onde ele não havia planejado estar. Este cenário estava prestes a ser mudado. Paulo apresenta à Grécia o Deus que para eles era um Deus desconhecido, o Deus que eles nunca tinham ouvido falar, um Deus que eles adoravam mesmo sem saber. Paulo apresenta a eles o Deus desconhecido que se faz conhecido, e esse é o tema da nossa tarde: o Deus desconhecido que se faz conhecido. E em primeiro lugar, o Deus desconhecido que se faz conhecido é apresentado por Paulo como um Deus que criou todas as coisas. Versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Este conceito, ele se conforma com a declaração de Paulo em Romanos 1, quando nós observamos que Paulo diz que ninguém é indesculpável, ninguém pode justificar a sua falta de credulidade pelo fato de que quando nós observamos a criação de Deus, nós somos levados a entender que existe um Criador. Paulo está dizendo para aqueles homens que o Deus que reina todo o universo, todo o planeta, a Grécia, o nosso país, todos os lugares, é o Deus de todos os deuses, porque os outros deuses não existem, só existe um Deus. É isso que Paulo está falando, que o Deus que criou todas as coisas é aquele que tem autoridade sobre toda a sua criação, sem exceção, inclusive sobre Atenas, sobre a Grécia e sobre toda e qualquer parte do mundo. Paulo está dizendo para aqueles homens que todos os deuses que eles acreditavam, nenhum daqueles deuses de fato tinha poder para fazer aquilo que somente o nosso Deus tem poder. Paulo passa a apresentar aos atenienses o Deus Criador, e a doutrina da criação mostra que Deus não deixou a si mesmo sem testemunha. O nosso Deus
se revela a nós como aquele que está segurando, está sustentando toda a sua criação. Mas o que isso tem a ver com os atenienses? Os atenienses acreditavam nos mais variados deuses. Eles tinham ídolos para todas as ações humanas, para tudo eles tinham outros deuses. Eles acreditavam que quem estava no trono da sua existência eram os mais variados deuses, mas que no fundo, o Deus que reinava sobre a sua vida eram eles mesmos, tendo em vista que cada um daqueles deuses representava emoções, sentimentos humanos. Então Paulo, ele se levanta e ele prega contra a idolatria daquele povo. É interessante nós notarmos, queridos, que ao longo de todo o Antigo Testamento nós observamos 3 expressões principais quando se refere à idolatria. Quais são elas? A primeira delas é terapim. Essa palavra aparece 14 vezes no Antigo Testamento e ela significa uma coisa feita pelo homem. Primeira característica de um ídolo é que um ídolo, ele é feito por mãos humanas. Homens, mulheres, a partir da sua imaginação, criam um Deus. Essa é a primeira palavra que nós observamos no Antigo Testamento. Um ídolo é uma coisa feita pelo homem. A segunda palavra que nós observamos é a palavra Eililim, e ela aparece 20 vezes e significa algo fraco, algo deficiente, algo vazio. Tudo aquilo que aqueles homens e mulheres confiavam nos seus deuses, eles não tinham poder algum para mudar ou transformar a sua situação, ou para mudar ou transformar a sua vida. Esses deuses são mortos, ou como Isaías nos fala nos capítulos 42 a 44, ídolos são cegos, surdos, são ocos, neles não existem nada. A terceira palavra que nós observamos aqui é a palavra gilulim, que significa pequenos pedaços de fezes. Esse termo aparece 48 vezes no Antigo Testamento, e quem se refere assim à idolatria é o próprio Deus, nos mostrando que para Deus, todo e qualquer ídolo não passa de um pedaço, com perdão da expressão, de um pedaço de cocô. É assim que o nosso Deus observa a idolatria predominante em Atenas, como pequenos pedaços de fezes. O nosso Deus, assim como Paulo, quando observa a idolatria predominante em Atenas, ele tem nojo, ele tem asco daquilo que ele vê. Quando nós observamos como Jesus fala a respeito da idolatria, certa vez perguntaram para ele quais eram os principais mandamentos, e aí Jesus resume a 2, mas observe como ele introduz a sua resposta. Isso está lá em Marcos capítulo 12, do versículo 28 ao versículo 31. Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O primeiro mandamento, queridos, será que Deus, Ele gosta de ter competidores com Ele? Com coisas criadas por mãos humanas, coisas fracas, vazias, coisas que são comparadas a pequenos pedaços de fezes? Gosta de ser comparado ao nosso Deus? De maneira nenhuma, queridos. Nós precisamos entender o que de fato é a idolatria. Atenas era uma cidade coberta por ídolos. Até aqui está tudo bem, né? É só Atenas. O pior é quando nós observamos a nossa realidade. E quando nós olhamos São Paulo, quando nós olhamos Brasil e o mundo, nós percebemos que esses ídolos, eles não estavam só em Atenas, eles estão aqui hoje. Homens e mulheres têm se prostrado diariamente a deuses, a ídolos, criados pela mente humana, criados fracos, que não têm poder nenhum, pequenos pedaços de fezes. Nós observamos isso nos nossos dias. Quantas pessoas não se prostram diariamente pelo dinheiro? Qual é a diferença? O dinheiro tem uma forma diferente, mas também tem um rosto humano lá. Nosso dinheiro é um dos ídolos dos nossos dias. Certa vez eu estava conversando com um irmão, e ele me falou o seguinte, ele estava muito cansado, e eu perguntei para ele assim: tá, mas qual foi a última vez que você tirou férias? Ele deu risada de mim, ele tinha ali nos seus 50 anos. Ele fala: eu não lembro qual foi a última vez que eu tirei férias. Um homem muito bem sucedido.
E aí eu falei para ele o seguinte: você precisa descansar, isso é um mandamento, Deus nos orienta a descansar. Daí ele: filho, entenda uma coisa, se você quer ser alguém na vida, você precisa trabalhar muito, e férias não está no meu vocabulário. E aí ele me disse o seguinte: já ouviu falar de Mark Zuckerberg? Você já viu quanto tempo esse homem passa no seu trabalho? Você já ouviu falar de Jeff Bezos e quanto esse homem passa no seu trabalho? Você já ouviu falar de Warren Buffett e quanto tempo esse homem passa no seu trabalho? E eu fiquei quieto, mas por dentro eu me lembrei que nosso alvo aqui nesse mundo não é ser como Mark Zuckerberg ou qualquer outro bilionário. Nosso alvo aqui é ser como Cristo. Cristo é o nosso alvo, Ele é o estereótipo perfeito de humanidade. Homem, você quer saber como você se torna homem? Deixa eu te falar, a barba não diz nada a respeito de você. Você ter uma tatuagem também não diz nada a respeito de você. Mas você entender que Cristo é o estereótipo perfeito de homem, vai fazer você ser o homem mais admirado por todos que estão na sua casa. Autoridade não se conquista com força, autoridade não se conquista com influência, autoridade não se conquista com nada desse mundo, senão pelo poder do nosso Deus nas nossas vidas. Homem, mulher, qual é o estereótipo? Pelo que vocês estão vivendo? Que seja para serem a imagem e semelhança do nosso Deus, e não para criar um Deus à sua imagem e à sua semelhança. É para isso que nós somos chamados. E quando nós entendemos que o nosso Deus é aquele que criou todas as coisas, somente Ele tem autoridade para nos dizer como nós viveremos, o que nós precisamos fazer. E aqui ele fala: vocês precisam abandonar os seus ídolos e viverem a maneira como Deus deseja que vocês vivam. Segundo ponto, o texto também nos fala, no versículo 25, a linha B: pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O nosso Deus é um Deus que provê. Em primeiro lugar, um Deus que cria. Em segundo lugar, um Deus que provê, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Paulo aqui está usando literalmente a linguagem grega. Observe como que ele fala àquele povo: senhores atenienses. Na sua Bíblia tem uma exclamação ali, não tem? Isso nos mostra uma saudação que era muito comum a filósofos. Sabe o que muitas vezes nós nos esquecemos? Quem Paulo era? Paulo cresceu e aprendeu aos pés de quem? Gamaliel. Isso todo mundo sabe. Mas Gamaliel cresceu e aprendeu aos pés de quem? Ovídio. Sabe quem era Ovídio? Aquele mesmo que define a criação grega. Ou seja, Paulo, ele conhecia muito bem a filosofia grega. E quando ele se levanta naquele aerópago para falar a respeito de Deus, ele fala com autoridade, porque ele sabia como aqueles homens iriam ouvi-lo. E ele diz o seguinte: pois esse Deus é aquele a quem todos dá vida, respiração e tudo mais. Uma das grandes crises dos gregos é o sentido pelo qual nós fazemos todas as coisas. Os gregos nunca chegaram a uma unanimidade para dizer o que é o verbo, o que nos motiva a fazer aquilo que fazemos. Por isso é tão interessante nós entendermos que quando João escreve o seu evangelho, ele está escrevendo a um grupo de pessoas específico. Eram os gregos. E ele começa dizendo o seguinte: no princípio era o verbo. Paulo está se apropriando exatamente disso. Ele está dizendo que a razão que tudo quanto fazemos, pois nele existimos, aquilo que a nossa existência é destinada, é o Senhor dos senhores. Paulo coloca o ensinamento concernente a Deus e a sua revelação no lugar da filosofia estoica e dos epicureus, que enxerga deidades em cada aspecto no mundo, mas não possui nenhuma doutrina da criação. O apóstolo ensina o monoteísmo em contraste com o panteísmo estoico. O que Paulo está fazendo aqui é o seguinte, dizendo que tudo aquilo que foi criado pelo nosso Deus está sendo sustentado por Ele. Ele é quem dirige todas as coisas dos nossos tempos e sempre irá dirigir, tanto no passado quanto no presente e no futuro. Paulo, quando ele fala a respeito disso, então, ele está se contrapondo àquilo que aqueles homens criam, porque aqueles homens criam
em deuses que estavam revoltados com o homem, em deuses que não gostavam daquela criação, tanto que para os agradarem, o que eles precisavam fazer? Apresentar sacrifício, eles precisavam se mutilar, eles precisavam fazer inúmeras coisas para que aqueles deuses olhassem para eles e tivessem compaixão. O que Paulo está dizendo aqui é que para o Deus verdadeiro não é preciso fazer nada, porque o nosso Deus, Ele não precisa de nada das nossas mãos. Lembrando de Isaías, que nós apresentamos a Deus, as nossas obras de justiça para Deus são como trapos de imundícia. O nosso Deus não precisa de nada da sua criação, Ele se basta em si mesmo. Ele é o Deus criador, Ele é aquele que provê, Ele é aquele que sustenta toda a sua criação. Em maio de 1941, Adolf Hitler conquistou Atenas. E sabe qual que foi o primeiro ato de Hitler ao conquistar Atenas? Ele levantou uma bandeira com uma suástica enorme no Partenon. Partenon era uma das principais construções de Atenas. Dentro do Partenon está a deusa Nike, que significa vencer, a vitória. Então nós observamos que Hitler, primeira coisa ao dominar Atenas é estender sobre Atenas a principal construção, uma suástica, a bandeira que representava a autoridade de Hitler em Atenas. Mas a história nos conta que existiam dois jovens de 18 anos, eram muito amigos, muito próximos. O nome deles eram Manolis Glessus e Apostolos Santas, dois jovens de 18 anos. Quando Hitler ele domina Atenas, tinha hora para você ir para sua casa, você não podia ficar vagando. Eles estavam sendo extremamente oprimidos, eles precisavam obedecer à risca tudo aquilo que Hitler falava para eles fazerem. Esses dois jovens de 18 anos não eram cristãos nem nada, mas eles ficaram revoltados quando aquela bandeira foi hasteada na principal construção de Atenas. E então, de madrugada, aqueles dois meninos se levantaram e foram por baixo de uma caverna que dava acesso ao Partenon. Os soldados de Hitler ainda estavam comemorando a vitória, a tomada daquela terra, bebendo os seus drinks, quando aqueles dois jovens, portando apenas uma lanterna e uma faca, chegaram naquela bandeira, cortaram ela, tiraram ela lá de cima e voltaram para casa correndo. Quando aquele menino chega em casa, alta madrugada, a mãe daquele menino desesperada o chama ele para si, o agarra e fala: o que você estava fazendo? Então ele tira da sua blusa um pedacinho da bandeira que tinha a suástica de Hitler. Passado algum tempo, o padrasto daquele menino chega até aquela casa e pergunta para ele: aonde aquele menino estava? Nós poderíamos ser pegos. Aquela mulher fala para o marido dela o seguinte: vai até a Partenon e vê o que está lá em cima. E não tinha nada. Aquele menino depois ele foi pego e foi morto pelas forças de Hitler. Mas antes disso, antes de morrer, ele disse o seguinte: vale a pena morrer e defender as suas convicções. Queridos, nós precisamos entender que antes de Cristo, cada um de nós tínhamos hasteado sobre as nossas vidas uma bandeira, e essa bandeira não pertencia ao nosso Deus, pertencia a Satanás. Nós pertencíamos ao diabo, as nossas ações eram sempre motivadas para a satisfação dos nossos prazeres, nós nos prostrávamos aos mais variados ídolos. Mas em Jesus, quando Ele morre no nosso lugar e ressuscita e sobe aos céus, a bandeira que estava sobre a nossa cabeça, sinalizando que nós éramos de Satanás, hoje é uma bandeira de Cristo, que define e mostra quem nós somos. Não existe mais a autoridade deste mundo sobre nós, nós fomos libertados pelo poder do nosso Senhor. E para finalizar, o terceiro ponto: o nosso Deus é um Deus que cria, o nosso Deus é um Deus que provê, e o nosso Deus também é um Deus que salva. Versículo 31 diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante deles, ressuscitando-o dentre os mortos. Paulo então ele chega ao cerne da questão. Haverá um dia que todos serão julgados, sem exceção. Todas as pessoas se apresentarão diante o Criador, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e terão que dizer aquilo que fizeram, serão
cobrados por aquilo que fizeram. Paulo está dizendo para aqueles homens gregos: vocês serão julgados por um homem. E esse homem aqui ele não cita, mas ele está se referindo a Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus irá julgar cada um de nós. E eu não sei o que você espera desse dia, mas o que eu quero para a minha vida é chegar até o nosso Senhor, sem nenhum ídolo marcado na minha carne, sem nenhum ídolo levantado sobre a minha vida. Que nós possamos entender que essa mensagem de Paulo a Atenas é uma mensagem tão viva para os nossos dias, que hoje, querido, possa ser o dia que você destrua todos os ídolos que estão na sua vida, o dinheiro, o sexo, o poder, toda e qualquer coisa criada pelo homem ou pela sua imaginação. Que no nome de Jesus, hoje, você seja liberto disso, e que você quebre esses ídolos da sua vida, e que você possa entender que o nosso Senhor é a razão da nossa existência. O nosso Deus é aquele em que provê, o nosso Senhor é aquele que cria, sustenta, o nosso Senhor é aquele que morreu para que nós possamos ter vida. Para encerrar, quero terminar contando uma última história. Eu fiz uma pesquisa, e essa pesquisa eu fiz literalmente em escritos gregos. Existe menção dessa pesquisa nos escritos de Aristóteles e de filósofos do primeiro século. E sabe o que esses escritos nos dizem? Quem era esse Deus desconhecido? Paulo usa a figura de um Deus desconhecido para dizer: esse Deus desconhecido que vocês adoram sem saber quem é, eu falo por ele. Sabe quem era esse Deus desconhecido? Nós observamos que 600 antes de Cristo, uma grande praga tomou conta de Atenas, liquidando inúmeras pessoas, a ponto das pessoas não terem tempo de enterrá-las. Você andava em Atenas pisando sobre corpos, pessoas morrendo a todo momento. E lembram no que eles acreditavam a respeito das coisas que aconteciam na sua vida? Se alguém morria, se alguma grande praga os alcançasse, é porque tem algum Deus que está revoltado conosco. Então, daqueles 30 mil deuses que eles tinham, eles ofereceram sacrifícios, eles invocaram cada um desses, chamaram sacerdotes de todo lugar, e a praga não ia embora. O desespero tomou conta de Atenas. Esse fato está marcado na história grega. Certa vez, uma mulher que estava em Atenas, convivia no Areópago, ela disse que havia um homem que adorava um Deus que ninguém mais conhecia, somente ele. Esse homem residia em Knossos. Então, toda aquela cúpula mandou chamar aquele homem de Knossos, porque ele conhecia um Deus que só poderia ter sido ele. Todos os outros deuses nós já oferecemos sacrifícios e nada mudou, só pode ser ele. Então buscaram esse homem. Lá em Knossos, ele chegou até de barco, até Atenas. Ele andando pela cidade, a história nos conta que ele se escandalizou pelo fato de Atenas ter tantos deuses. Alguma semelhança com o nosso querido Paulo? A história grega nos diz que esse homem, ele olha para um lado, ele vê deuses, ele olha para outro lado e ele vê deuses. E aquele homem, mesmo sendo um grego, ele acreditava em um único Deus. E perguntaram para ele, que Deus era esse? E ele não respondeu. Mas aquela praga ainda estava dominando Atenas. Quando então aquele homem, ele falou o seguinte: eu preciso de duas coisas, preciso de pedreiros e eu preciso de cordeiros. Então imediatamente aquelas pessoas trouxeram pessoas que o ajudariam na construção e aqueles animais. E ele falou o seguinte: amanhã, quando raiar o dia, eu quero que os pedreiros construam 2 altares. E nesses altares, que precisam estar num campo, eu quero que vocês soltem esses cordeiros, mas não os alimentem de hoje para amanhã. Amanhã eles precisam estar com muita fome. Quando esses animais serem soltos, aqueles que se deitarem serão os usados para o sacrifício. Aqueles que comerem imediatamente do capim, esses nós não usaremos. As pessoas acharam que aquele homem era louco, mas passado o dia, os altares estavam construídos. Aquele homem então, ele soltam aqueles cordeiros, vários cordeiros saem, começam a comer capim, esfomeados, mas 2 cordeirinhos ficam abaixados, não comem. E aí, aquele homem, que se chama Epimênides, ele fala: peguem esses 2 cordeiros, nós ofereceremos ao nosso Deus.
E aí aqueles homens então entraram em crise: tá, mas que Deus é esse? E aí aquele homem disse: esse Deus eu não o conheço. Então coloquem assim no altar: agnosto teu, ao Deus desconhecido. E então eles cravaram nas placas dos dois altares: Deus desconhecido. Aqueles cordeiros foram sacrificados, e no outro dia, literalmente no outro dia, aquela praga acabou. Os que estavam doentes começaram a ficar curados. E Atenas, durante alguns anos, adorou única e exclusivamente agnosto teu. Aquele homem, Epimênides, não soube falar mais nada a respeito do Deus desconhecido, apenas de que existia apenas um Deus e que ele regia toda a sua criação. Passado 700 anos, nós estamos diante desses mesmos altares, e Paulo apresenta para aquela pessoa, para aquela civilização, depois de 700 anos, quem era aquele Deus que os havia livrado daquela praga. 2020 anos depois, nós estamos aqui na igreja do Senhor, e o que nós estamos lendo aqui é sobre a vida de um homem que durante muito tempo era desconhecido, mas que através da sua palavra se fez conhecido. Nosso Senhor Jesus, Ele não veio nesse mundo com vestes esplendorosas, com uma coroa enorme, com joias preciosas, mas Ele veio nesse mundo como um menino, filho de um carpinteiro, e Ele habitou entre nós, e Ele caminhava entre nós. As pessoas não viam nele nenhuma beleza, mas viam nele a autoridade de alguém que falava não como todos os mestres da lei, mas com alguém que tinha autoridade do próprio Deus. Esse mesmo Jesus, Ele começou a habitar entre as outras pessoas, e com Jesus se encontravam das mais variadas pessoas, pessoas que não tinham esperança, mas que em Jesus encontravam razões para viver. Jesus, Ele se encontrava com homens doentes, mulheres doentes, enfermos, mas que diante dele, toda praga, toda maldição era quebrada. Homens e mulheres que se prostravam diante de ídolos, mas quando se encontravam com Jesus, reconheciam: Ele é o Messias. Queridos, esse mesmo Jesus está aqui hoje, entre cada um de nós, e enchendo as nossas vidas de esperança, alegria, razão pelo qual nós precisamos viver. Que no nome de Jesus nós possamos nos lembrar que o Deus desconhecido, Ele se fez conhecido em Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque a partir dela nós podemos conhecer quem o Senhor é. Muito obrigado, Deus, porque no Senhor nós podemos ser transformados, nós podemos ser curados, nós podemos ser libertos, porque acima das nossas cabeças não existe nenhuma bandeira, senão a bandeira de Cristo. Pai, que no nome de Jesus, o Senhor visite cada um desses irmãos que aqui estão, enchendo-os da sua santa presença, e que aqueles ainda, ó Pai, que estão como aqueles homens e mulheres de Atenas, que hoje eles possam fazer como Dionísio, o Areopagita, ou como Damares, uma mulher de boa influência lá, e hoje nós possamos reconhecer que somente o Senhor é o Deus das nossas vidas. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus, que todas as nossas crises, todas as nossas lutas, todos os nossos medos hoje caiam por terra, e que no nome de Jesus, a vitória de Jesus nos alcance, ó Pai. Fortalece o seu povo, amém. Que Jesus nos abençoe, queridos.